Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. Estamos de volta para ele, o quadro mais amado desse canal, o Revisitando. A gente tá fazendo uma edição pocket, uma edição limitada de um dos meus livros favoritos, que é A Culpa das Estrelas. Então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu joinha nesse vídeo. Antes da gente começar a falar de A Culpa das Estrelas, eu preciso dar um aviso, porque eu sei que vocês já vão perguntar nos comentários, vocês já vão pedir, já vão implorar, já vão chorar. Vai ter Revisitando de Crepúsculo ainda? Sim, gente, vai ter Revisitando de Crepúsculo. Mas eu não sei se vocês sabem, os livros de Crepúsculo são uns catatal desse tamanho. É muito difícil ler todos esses livros e exige muito, né? E principalmente exige muito da minha saúde mental também. Então, por isso que a gente teve só o primeiro Revisitando de Crepúsculo no ano passado, mas agora a gente vai ter o Revisitando de Lua Nova em março. Então, ó, se inscreve aqui no canal pra você não perder a notificação quando o Revisitando sair. E não se esquece de me seguir nas redes sociais, porque eu sempre aviso, faço o countdown lá no Instagram e tudo mais. Então, assim, você não perde nenhuma informação. Eu sempre conto tudo que tá rolando por lá. Vai vir aí o Revisitando de Crepúsculo, mas enquanto esse dia não chega, vamos falar de A Culpa das Estrelas. Ok. Assim como Jogos Vorazes, A Culpa das Estrelas foi um livro diretamente responsável por influenciar o caminho da literatura young adult, o famoso infanto-juvenil. O livro foi escrito por John Green e foi lançado em 2012, e ele também foi diretamente responsável por colocar o autor lá no topo dos nomes relacionados com o gênero young adult. O John Green já tinha lançado alguns livros nessa época, inclusive um dos seus maiores best-sellers, Quem é Você, Alaska? E na verdade A Culpa das Estrelas veio e bateu todos os recordes. Foi um livro que foi muito falado, foi um livro que foi muito aguardado por todo mundo na época que ele foi lançado. E assim que ele foi lançado, os direitos para o filme já tinham sido adquiridos pela Fox. Apesar de achar que a história dispensa apresentações, eu vou contar um pouquinho pra vocês do que a gente vai ver nessa história, né? A gente vai conhecer a jovem Hazel Grace Lancaster, que é uma menina como qualquer outra, com o único detalhe que ela tem câncer. Com 16 anos, a Hazel vive com câncer de tireoide e ela já teve muitos altos e baixos na sua vida, incluindo um momento onde todo mundo achava que era meio que o fim da linha pra ela, que não tinha como ela se recuperar daquilo, né? O câncer é uma doença extremamente agressiva e, na verdade, por um milagre, ela conseguiu se recuperar e viver até os 16 anos. E aí, quando ela chega nos 16 anos, ela se tornou uma jovem, como muitos de nós, né? Um pouco deprimida com a vida, sem muitas expectativas, sem muitas esperanças ali do que ela gostaria de ver na vida. E isso faz com que a mãe e o pai dela se preocupem e obriguem ela a ir para um grupo de apoio para jovens com câncer. Nesse grupo de apoio é que ela vai conhecer o nosso outro protagonista da história, porque eu considero ele protagonista também, que é Augustus Waters. Augustus Waters é um cara que tem um câncer que é o osteosarcoma e por conta disso ele não tem uma das pernas, mas no momento ele está em remissão, ou seja, ele está livre de câncer. E ele foi até o grupo só para acompanhar o seu amigo Isaac, que tem um câncer no olho. E aí ali nesse grupo os dois vão acabar se conhecendo e vão entrar na vida um do outro, e aí a gente vai acompanhar a jornada de romance entre eles. Tanto o livro quanto o filme conseguem entrelaçar de uma forma fantástica, magnífica, incrível, esse romance entre os jovens que querem ser jovens como qualquer outro, e também todas as consequências e tudo que o câncer traz para dentro da vida desses dois jovens. Esse livro, ele foi inspirado diretamente por uma menina que o John Green conhecia, que tinha câncer. Então ele viu e viveu essa experiência de perto, e é isso que ele tenta transmitir nesse livro, né? E eu acho que um dos grandes motivos para esse livro ter esse diferencial tão grande, né? Porque afinal, jovens com câncer não é exatamente uma temática super diferente. Mas eu acho que um dos grandes diferenciais é a forma com a qual o John Green aborda esse tema, e eu acho que o jeito cru e muito real que ele traz alguns questionamentos e algumas coisas relacionadas com o câncer. Então ele fala as coisas meio que sem papas na língua, porque a nossa narradora é a Hazel, e a Hazel ela conta exatamente como é a vida dela. Então tem muita coisa e o jeito que muita gente lida com o câncer que irrita ela. Então ela faz comentários sarcásticos, autodepreciativos o tempo inteiro. Então esse é um livro que mescla um humor bastante ácido com toda essa história
história de romance e com toda essa história do câncer. Então eu acho que esse equilíbrio entre esses elementos faz esse livro ser esse sucesso e conseguiu ser transmitido com maestria pro filme. Para começar, eu queria falar sobre a nossa protagonista Hazel Grace Lancaster. Ela é interpretada pela Shailene Woodley e na época do filme a Shailene tinha 23 anos. Quando ela foi escolhida para o papel, o John Green inclusive falou nas suas redes sociais que ele estava muito satisfeito com aquela escolha, porque a Shailene não só era uma atriz que tinha muito para entregar, como também ela era uma pessoa que tinha um conhecimento muito profundo em relação à personagem da Hazel Grace, porque ela já tinha lido A Culpa das Estrelas e ela já amava a história e a personagem. Particularmente, eu gosto bastante da Shailene como Hazel. Eu acho que ela realmente é uma boa atriz e eu gosto de como ela trouxe, de como ela deu vida à personagem. É óbvio que assim, hoje em dia é muito difícil, inclusive, separar as duas pra mim. Pra mim, a Hazel do livro é exatamente a Hazel da Shailene e vice-versa. E eu acho que isso mostra o quão boa foi a escolha, O quão bem eles conseguiram trazer uma atriz pra dar vida pra essa personagem. E é claro que a gente tem muitos momentos onde ela é mais sarcástica, ela tem um humor bem ácido, assim, mas a gente tem bastante momentos onde a Hazel, ela precisa entregar uma carga dramática, uma carga emotiva muito grande. E a Shailene faz isso, assim, muito bem. Acho que vale a pena destacar que a mãe da Hazel no filme, ela é interpretada por ninguém menos do que a Laura Dern. A Laura Dern, ela é uma atriz muito boa, e óbvio que quando você coloca uma atriz que tem habilidades assim tão conhecidas e tão boas, isso acaba elevando também o resto dos atores, que estão ali no filme. E é claro que quando a gente vê a cena das duas, honestamente eu acho que a Shailene, ela não deixa a desejar em momento nenhum, principalmente contracenando com alguém tão bom quanto a Laura Dern. Então acho que isso é um outro termômetro pra gente ver o quão bem ela entrega esse trabalho de Hazel Grace. E bom, já que a gente tá falando da mãe da Hazel, eu acho que a gente pode já começar a falar de algumas coisas que eu sinto um pouco de falta quando a gente fala do filme. Então, no livro a gente sabe que a Hazel, ela tem uma relação bastante complicada, com a mãe dela. Não que elas não se deem bem, elas se dão super bem, elas são super amigas, Inclusive no livro a Hazel fala que a mãe dela é a melhor amiga dela, mas o contrário também é verdade. Ela é a melhor amiga da mãe dela. E ela tem algumas questões, Ela inclusive fala e questiona bastante isso no livro, de que ela acha que a mãe dela é muito sozinha, que a mãe dela não tem um objetivo na vida que não seja cuidar dela. E eu acho que isso acaba ficando explícito em muitas cenas do livro, principalmente porque o livro é narrado pela Hazel, então a gente tá dentro da cabeça dela. E aí, quando acontece alguma coisa que a Hazel sente que a mãe dela só coloca ela em primeiro lugar, a gente consegue ver esses questionamentos, assim. Alguns momentos que acho que são importantes destacar, principalmente ali no final, quando o Gus já não tá muito bem, a Hazel vai sair pra ir no funeral dele, e aí ela tem um embate com a mãe dela, porque a mãe dela quer que ela se cuide e tudo mais, e ela quer que a mãe dela tenha uma vida. E aí a mãe dela conta que, na verdade, ela tá fazendo um curso, ela tá estudando pra, ajudar outras famílias que passam pela mesma coisa que ela e o marido dela e a família dela passou. E a Hazel fica super feliz e abraça a mãe dela e tal. Particularmente assistindo o filme, eu sinto que essa cena, ela fica um pouco perdida dentro do contexto, porque em nenhum outro momento antes disso, a gente tem a Hazel se questionando sobre a mãe dela direcionar a vida só pra ela, sobre a mãe dela não ter nada além da Hazel. Eu acho que a gente tem alguns momentos onde isso fica subentendido, como por exemplo, quando a mãe dela leva ela pro grupo de ajuda e aí ela fala que a mãe dela vai ficar ali no carro o tempo inteiro sem fazer nada, e a mãe dela fala, não, vou fazer umas coisas e tal. Só que ainda assim, não tem realmente, eles não puxam esse questionamento da Hazel de tipo assim, eu queria que a minha mãe fosse fazer alguma coisa pra ela, que as coisas que ela fizesse não fossem sempre só pra mim e só sobre mim o tempo inteiro. Por mais que dê pra gente entender, eu acho que isso não tem a profundidade tão grande quanto a gente tem no livro. Além disso, é claro, a gente tem uma cena que é bastante importante, Então antes, o pré-milagre da Hazel, quando ela tava bem doente, tem um momento ali onde os médicos e os pais dela acham que é isso, ela não tem mais o que fazer e ela vai
morrer eventualmente, né? Ela vai falecer ali, e a mãe dela e o pai dela estão se despedindo, e eles falam, Hazel, você pode ir embora, você pode deixar de lutar e tal, muito bem triste. E aí a mãe dela abraça o pai dela e fala que ela não vai mais ser mãe. E ela achou que a Hazel não tinha ouvido, mas a Hazel ouviu e ela se lembra muito disso. E óbvio que isso é uma coisa que marca muito ela, né? Porque ela começa sempre a pensar sobre o impacto dela na vida dos pais dela. Então ela fica preocupada com como os pais dela vão lidar depois que ela morrer, como os pais dela vão viver depois que ela morrer, depois que eles não tiverem mais que cuidar dela, né? E eu acho que no livro a gente acaba se aprofundando muito mais nessa parte. A Hazel sempre puxa esse assunto, a Hazel sempre se questiona sobre isso, porque o tempo inteiro ela tá pensando sobre a vida dela, sobre como é ter câncer, sobre como isso impacta a vida das outras pessoas em volta dela. E eu acho que no filme eles acabaram suavizando um pouco esse lado, e por isso algumas coisas ficaram com um contexto ligeiramente perdido. Eu não acho que isso estrague a experiência do filme, mas é claro que se a gente pudesse se aprofundar um pouco mais, seria muito melhor. Always be your mother. Uma outra coisa que eu sinto que também fica muito na superfície ali da história é a relação da Hazel com o Isaac. Primeiro, o foco da história não é esse, mas ao mesmo tempo o Isaac também é um garoto que tem câncer, também é um garoto que passa pelas mesmas coisas que a Hazel e o Gus passam. Ele é o melhor amigo do Gus e aí a Hazel acaba se aproximando dele em determinado momento. Quando ele faz a cirurgia e ele tira os olhos e ele fica completamente cego, a Hazel vai visitar ele no hospital, só ela, e ela conversa com ele, fala sobre a ex-namorada dele, né, a Mônica. Então rola toda essa dinâmica entre eles e eles criam realmente uma relação. E aí depois que o Gus morre, o Isaac e a Hazel acabam fazendo mais sentido juntos. E eu acho que isso a gente não vê tanto no filme, porque a gente basicamente só vê a Hazel e o Isaac juntos quando o Gus também está, né? Ou em prol do Gus, ou de alguma coisa que o Gus gostaria de fazer. E aí eu acho que a cena depois do funeral do Gus de verdade, né, que a Hazel e o Isaac estão sentados na grama e eles conversam e o Isaac fala ele realmente amava você e tudo mais. É uma cena fofa, mas eu acho que ela também fica um pouco mais rasa do que ela poderia ser. Porque afinal de contas, a Hazel e o Isaac são as duas pessoas que eram mais próximas do Gus, então eles são as pessoas que mais têm em comum essa dor que eles estão sofrendo. Isso sem falar, claro, na família do Gus. Mas os dois entendem muito como o outro tá sofrendo, né? Então eu acho que poderia ter uma carga mais dramática nessa cena, e eu acho que eles acabam indo por um caminho um pouco mais cômico, o que não tem problema, né? Mas eu sinto que no livro a gente acaba tendo esse peso mais dramático nesse momento. De uma forma geral, eu sinto que o filme ele se foca muito na história da Hazel, o que faz sentido porque afinal ela é, né, a nossa narradora do livro. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um momento ali da história onde a gente tem esse turning point, né, esse plot twist, digamos, que todo mundo acha que a Hazel que tá super doente, a Hazel que tem os problemas e tal, e aí lá no final a gente vai descobrir que o Gus, na verdade, tá muito mais doente do que ela, e aí a gente vai começar a acompanhar a jornada dele lutando, né, contra esse câncer de novo. Então eu acho que a gente tem meio que uma parte onde o foco é maior na Hazel e uma parte onde o foco é maior no Gus. Mas no filme isso fica bem menos equilibrado, né? Eu acho que as coisas ficam muito mais sobre a Hazel e sobre como ela lida com as coisas e sobre como ela vê as coisas do que necessariamente um equilíbrio entre a Hazel e o Gus. E de qualquer forma, antes da gente começar a falar sobre Augustus Waters, a gente precisa falar sobre algumas cenas que eu acho importante destacar da Hazel, né? Como eu falei pra vocês, é óbvio, ela tem esse timing mais cômico, debochado, que é muito legal, mas nos momentos certos ela entrega, assim, uma atuação muito boa, principalmente na cena onde ela tem um embate com o Peter Van Houten. E, claro, eu não posso deixar de mencionar que com certeza é uma das minhas cenas favoritas, é um dos meus discursos favoritos, que é quando a Hazel, o Gus e o Isaac fazem o funeral do Gus, né, e ela lê ali um elogio fúnebre pra ele, e eu acho que é um dos textos mais bonitos que tem nesse livro, e é uma passagem que sempre me faz chorar muito. E eu acho que é um momento que eles souberam traduzir perfeitamente tudo que a gente estava lendo no livro, eles conseguiram traduzir perfeitamente pro filme, e a Shailene, ela entrega esse monólogo, né, da Hazel de um jeito maravilhoso, falando sobre as estrelas e os infinitos e sobre a história de amor dela com o Gus. Não sou formada em matemática, mas sei de uma coisa.
existe uma quantidade infinita de números entre 0 e 1. Tem o 0,1 e o 0,12 e o 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2 ou entre o 0 e o 1 milhão. Alguns infinitos são maiores do que outros. Um escritor de quem costumávamos gostar nos ensinou isso. Há dias, muitos deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto ilimitado. Queria mais números do que provavelmente vou ter. E por Deus, queria mais números para o Augustus Waters do que os que ele teve. Mas Gus, meu amor, você não imagina o tamanho da minha gratidão pelo nosso pequeno infinito. Eu não o trocaria por nada nesse mundo. Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados. E eu sou muito grata por isso. Então agora vamos falar sobre o nosso protagonista masculino, Augustus Waters. O Gus, ele é interpretado pelo Ansel Elgort, que na época do filme tinha 20 aninhos, ou seja, ele era praticamente um bebê. E eu acho que ele dá vida a um dos personagens mais charmosos, carismáticos, engraçados, fofos. O Gus realmente, ele é um personagem maravilhoso, ele é um personagem muito bem construído, muito bem criado, e é óbvio que a gente conhece o Gus através do olhar da Hazel, mas ainda assim a gente conhece muito sobre ele, sobre a personalidade dele, sobre as coisas que ele gosta e o que ele não gosta. E esse jeitinho do Gus, né, de amar metáforas, de sempre ter uma frase de impacto, né, de sempre falar coisas engraçadas e divertidas, como por exemplo, quando ele pergunta pra Hazel sobre a escola e ela fala que já tá na faculdade, e ele fala, é por isso que tem esse ar de sofisticação, né, você é uma garota da faculdade. Gus, ele é sempre essa pessoa, ele tem esse jeito leve, gostoso de se presenciar, e eu acho que é por isso que é tão trágico e é tão triste a história, né, o caminho que essa história leva depois que o livro começa, depois que o filme começa, porque você se apaixona pelo Gus, assim como a Hazel, só pra perder ele no final. Acho que é importante também destacar que a Shailene e o Ansel, eles têm uma química muito boa. Eles trabalharam em outros filmes juntos, né, como Divergente, por exemplo, mas eu acho que aqui a gente consegue ver que os dois funcionam muito bem juntos, que os dois não só são perfeitos para os papéis que eles interpretam, como eles são perfeitos para contracenar um com o outro, né? A dinâmica da Hazel e do Gus é muito específica, ela tem uma velocidade, assim, né, de conversa um do outro, que é muito específica, e eu acho que eles conseguem traduzir isso muito bem dentro do filme, então eu não mudaria nada. Quando eu li o livro, era muito difícil imaginar um Gus, eu não conseguia imaginar, eu tenho certeza que fisicamente eu imaginava ele um pouco diferente, mas depois de assistir ao filme, eu não conseguiria escolher mais ninguém pra interpretar, nem a Hazel e nem o Gus. What's your name? Hazel. What's your full name? Hazel Grace Lancaster. Why are you staring at me? Because you're beautiful. E assim como a Hazel se apaixona pelo Gus, o Augustus também se apaixona pela Hazel perdidamente. E eu acho que já pra começar falando aí de algumas coisas que eu sinto falta quando a gente fala do filme, né, a gente pode falar do momento onde a Hazel diz que ela quer ser só amiga do Gus. Então ela tem uma recaída, né, ela vai pro hospital, ela fica bem doente de novo, ela tem ali algumas situações um pouco mais agressivas, né, em relação à doença dela, e ela começa a se questionar e pensar sobre como ela é uma granada, né, então tem esse momento aí que é uma expressão bem importante dentro do livro sobre ela se sentir uma granada, né, e isso acaba sendo transmitido pro filme também. Mas eu acho que falta uma profundidade maior do porquê a Hazel se sente assim em relação ao Gus. É óbvio que se você só pensar no fator dela ter essa doença e dela se sentir assim por se sentir assim, isso é plausível. Então eu não acho que isso abra algum questionamento ou deixe um furo no roteiro. Mas no livro a gente sabe que a gente se aprofunda um pouco mais na história do Gus, principalmente no fato de que ele tinha uma ex-namorada que faleceu de câncer. Essa ex-namorada, ela não só também tinha câncer, como ela também era muito parecida fisicamente com a Hazel. E a Hazel, ela acaba entrando no Facebook da menina e começa a ver ali mensagens, algumas fotos dela junto com o Gus e tal, e eventualmente ela pergunta pra ele sobre essa ex-namorada e ele conta, né, ele fala o que aconteceu e ele conta que nem tudo foram flores em relação a ela. Eu acho que esse aprofundamento na vida do Gus é muito importante pra gente ter um contexto maior sobre o personagem. Claro que o Gus é um personagem que tá sempre pra cima, sempre fazendo um comentário engraçado, divertido, ele é muito extrovertido, né, mas eu acho que é legal quando a gente começa a abrir essas outras camadas do personagem, e eu sinto que no filme ele fica um pouco de lado nesse sentido.
Talvez o normal fosse eu odiar a Caroline Mathers ou sei lá o que por ter sido namorada do Augustus, mas eu não a odiava. Não dava para distinguir claramente como ela era através daquelas homenagens, mas não parecia haver muito o que odiar. Nessa cena do Facebook, inclusive, a gente tem outros questionamentos que são interessantes, porque a Hazel, ela começa a pensar sobre como as pessoas reagem a uma pessoa que morreu de câncer, porque as pessoas acabam glamorizando um pouco essa coisa dessa luta com o câncer, né? E a Hazel, obviamente, ela despreza essa glamorização toda, porque não é bonito, né? Não é fácil, é a vida da pessoa e a pessoa meio que não tem escolha, ela tem que lutar contra aquela doença. E aí a gente vê a Hazel falando sobre isso, principalmente sobre como as pessoas reagem depois que a pessoa morre. E depois, né, quando ela conversa com o Gus, ela vai saber que, na verdade, a ex-namorada dele, ela perdeu o senso de humor, ela tratou ele muito mal no final e ele só não sabia como sair daquilo, ele não sabia como quebrar aquele padrão de um relacionamento meio agressivo que ela tinha com ele. Então eu acho que isso era um detalhe que não precisaria ter ficado de fora. Eu acho que algumas pequenas menções seriam suficientes pra gente se aprofundar e eu acho que isso já abriria uma outra camada do personagem do Gus e do próprio câncer, né, que seria bastante interessante pro filme. Eu acho que apesar do filme trazer, obviamente, muitas temáticas e muitos tópicos relacionados com câncer, porque afinal a gente tem 2 personagens que têm câncer dentro dessa história, ao mesmo tempo eu sinto que ele tenta suavizar um pouco isso. Enquanto no livro, é claro que não é só drama, só momentos difíceis, só coisas difíceis de se falar, a gente tem momentos engraçados, divertidos, leves, a gente ainda assim fala de uma forma muito real sobre o câncer, né? E eu acho que isso é uma coisa que o John Green queria muito, né? Que ele desejava muito, principalmente por ele ter acompanhado uma história dessa na vida real. E eu acho que no filme eles acabam suavizando um pouco isso. A gente não tem tanto esse lado mais feio do câncer, que é exatamente isso que eu falei, dessa luta da pessoa não ser mais ela mesma em determinado momento, porque não tem como você ficar sendo você até o último momento, né? Até o final. É frustrante, é difícil, é pesado, é difícil pra você, é difícil para as pessoas que vivem com você. E eu acho que o livro, ele consegue fazer isso muito bem, sem deixar necessariamente uma coisa muito pesada, ruim de ler, mas que com certeza vai fazer você pensar e refletir sobre aquilo. E o filme, ele acaba ficando também bastante na superfície, e eu acho que é até por isso que o personagem do Gus fica mais na superfície. E inclusive, né, a Hazel, ela fala sobre esse último dia bom, que é um conceito que existe quando uma pessoa tá doente, que existe esse último dia onde ela tá mais sã, onde ela tá feliz, onde ela tá animada, e esse último dia bom você nunca sabe quando ele vai ser, né? Ele te pega de surpresa porque você não sabe que ele foi o último, e aí depois que você descobre. Mas eu acho que no filme a gente não tem uma visão muito clara do que seriam esses dias ruins no caso do Gus. Porque quando a gente vai chegando e ele já tá ali se deteriorando por causa da doença, ele já tá com a quimioterapia muito forte, ele já tá num estado muito deteriorado mesmo em relação ao que ele era no começo do filme, ele começa a perder o senso de humor, ele começa a ser mais agressivo, né, mais raivoso, ele dorme muito. Então, tudo isso, né, é descrito pela Hazel no livro, e quando a gente vai falar do filme, eles acabam suavizando demais isso. Eu, particularmente, gostaria de ter visto mais isso, né, mais esse lado ruim, né, esses dias ruins dele, porque eu acho que isso teria entregado também essa outra mensagem que acaba ficando muito suavizada em alguns momentos. E eu acho que na cena onde ele tá no posto de gasolina, a gente vê um momento muito sério, é uma cena difícil, é uma cena que, assim, parte o meu coração todas as vezes, porque dá pra ver o desespero dele, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é extremo, né? Eu gostaria de ter visto essas outras nuances, o cansaço dele, ele dormindo o tempo inteiro. Eu acho que isso teria sido interessante pra gente também poder se aprofundar um pouco mais no personagem. Além disso, eu também amo a cena onde ele chega de limusine, né, pra buscar a Hazel e a mãe dela, pra elas irem pro aeroporto, pra eles irem pra Amsterdã, pra eles, enfim, se decepcionarem com o Van Houten e tudo mais. Mas no livro, a Hazel e a família dela vão pra casa do Gus e eles ouvem ele discutindo com os pais dele. E a
Naquele momento a gente não sabe por quê, né? Mas depois a gente vai descobrir que é porque ele já teve a recaída da doença, ele já sabe disso e ainda assim ele vai viajar com a Hazel porque ele não vai abrir mão disso. Então eu acho que isso teria sido legal também de ser colocado, até pra criar um pouco mais desse suspense, né? Porque a Hazel começa a perceber que o Gus tá sentindo muita dor, que ele parece um pouco mais fraco do que o normal, e isso começa a construir ali uma coisa, né, na cabeça dela e, claro, na cabeça do leitor. So I had a PET scan. And it lit up like a Christmas tree. Talvez você, assim como eu, não se lembre disso, mas A Culpa é das Estrelas tem duas versões. Uma versão que foi lançada nos cinemas e a famigerada versão estendida. Nessa versão estendida, a gente tem 6 cenas adicionais. Quando eu assisti agora dessa vez, eu assisti essa versão estendida e eu acho que uma das cenas que eu mais senti falta e eu menos entendi por que eles tiraram foi a cena do aeroporto. Então, eles vão viajar para Amsterdã e eles vão para o aeroporto e tudo mais. E aí, uma garotinha na sala de embarque chega para ela e pergunta sobre aquilo, o que é isso que ela usa no nariz, e ela mostra pra menina. E enquanto ela tá lá esperando pra entrar no avião junto com a mãe dela, o Gus foi no banheiro e ele demora, e depois ele finalmente aparece. Quando a gente vai pro filme, essa cena foi cortada, mas além da gente ter essa garotinha pedindo a cânula, né, pra Hazel e ela dando e tudo mais, a gente tem o cameo do John Green, ou seja, a participação especial do autor do livro. O John Green falou que pra ele foi muito difícil entregar a fala dele dessa cena, e aí no final eles acabaram decidindo tirar essa cena da versão que foi pros cinemas, e eu acho que teria sido uma cena legal deles deixarem, mas eu acho que essa cena, ela ainda tem uma outra camada que não foi explorada no filme, porque quando o Gus volta, eles vão embarcar no avião e tal, e aí ele conta que ele não gosta de ficar no aeroporto, em lugares públicos, em que as pessoas ficam olhando e perguntando e querendo saber, se questionando, e rola essa coisa desse olhar de pena das pessoas, né, de crianças doentes e tudo mais. E ele não aguenta esses olhares, então por isso que ele se escondeu no banheiro. E eu acho que isso, de novo, traz uma profundidade interessante pra história, né, porque realmente é assim. A gente, como sociedade, tá muito acostumado a olhar aquilo que é diferente. Às vezes não é nem de um jeito ruim, às vezes não é nem maldoso, é curiosidade, né? A gente fica intrigado com as coisas. E é óbvio que isso incomoda as pessoas que recebem esses olhares, né? Então eu acho que é uma coisa tão pequena, tão mínima, mas que teria encaixado muito bem nessa cena. E claro que o fato de ter o John Green também é muito legal. Outra cena que também foi cortada e que acabou ficando só na versão estendida é a cena que eles decidem vender o balanço da Hazel. O Gus vai ajudar ela, né? É uma cena que tem uma dinâmica fofa entre eles, ela não é nada demais, mas achei interessante porque ela não existe na versão curta do filme, mas ela existe na versão estendida e é uma cena que é, assim, muito parecida com a cena do livro também. E por fim, a última cena que foi cortada é uma cena que parte o coração. Eu acho que essa foi a única cena que, quando eu tava assistindo a versão estendida, eu falei, eu não lembrava dessa cena, acho que ela não existia antes, que é a cena onde a Hazel recita o poema do carrinho de mão vermelho. Então o Gus foi ali pro posto tentar comprar um maço de cigarros e aí ele, enfim, teve uma crise e ela tem que chamar a ambulância. E ele implora pra ela não chamar e tal. E aí quando eles estão esperando a ambulância, ele pede pra ela falar um poema, né? E ela começa a declamar esse poema e depois ela escreve o poema, né? Ela continua recitando o poema falando sobre a vida dela e sobre o que ela enxerga e sobre o Gus. No filme eles colocaram ela dentro da ambulância recitando e eu achei muito bonito também. Eu acho que é uma cena que traz esse peso, né, que eu tô falando pra vocês, que é uma coisa que eu gostaria de ter visto mais. Apesar dessas diferenças, né, que eu comentei com vocês, A Culpa é das Estrelas continua sendo uma das minhas adaptações favoritas e, inclusive, responsável por ter algumas das cenas mais icônicas de todas, né? E essas cenas, elas fazem parte tanto do livro quanto do filme, e eu acho que vale a pena a gente mencionar algumas que são muito marcantes. Para começo de conversa, é claro, a gente tem o jantar romântico da Hazel e do Gus lá em Amsterdã, né, quando eles vão no Orange, e aí eles provam champanhe, né, e tem todo um negócio do garçom falar que eles estão bebendo as estrelas, então tem metáfora dentro da metáfora, dentro da metáfora, dentro da metáfora, né. Mas nessa cena, eles decidiram colocar o monólogo do Gus, quando ele fala sobre estar apaixonado pela Hazel. Estou apaixonado por você. E sei que o amor é apenas um grito no vácuo e que o esquecimento é inevitável e que estamos todos condenados ao fim e que haverá um dia em que tudo o que fizemos voltará ao pó. And I know that the sun will swallow the only earth we will ever have. And I am in love with you.
É uma fala muito, muito linda. Esse texto que ele dá é praticamente copiado e colado do livro, só que o momento em que ele acontece é um pouco diferente. Então, no livro, ele dá esse discurso para ela quando eles estão no avião, indo para Amsterdã, mas no filme eles acabaram colocando nesse momento do jantar romântico. E eu gosto dessa mudança, acho que é uma mudança que funciona, e assim, o Ansel, ele entrega essa fala de uma forma fantástica. Outra cena que é uma cópia, assim, sem tirar nem pôr, é o beijo deles na casa de Anne Frank. Eu acho que todo esse rolê da casa da Anne Frank é muito forte, né? Porque tem todo o negócio das escadas e da Hazel tá querendo se superar e tá querendo provar que ela consegue, que ela também é capaz. E aí no final, quando eles finalmente chegam no topo, né, da casa, o Gus e a Hazel se beijam pela primeira vez. Eu acho linda essa cena, eu acho que no livro ela é linda porque tem as narrações no fundo, né, da história da Anne Frank, e no filme eles conseguiram traduzir isso e não tem uma vez que eu não vejo as pessoas batendo palma, né, aplaudindo o beijo deles, que eu não caia em lágrimas desesperadas e profundas, porque é muito impactante, gente, muito, muito impactante. Então, no final de tudo, a história de amor da Hazel e do Gus, ela traz esse equilíbrio entre um humor ácido, com esse drama tão pesado, com esses momentos tão sérios. É uma história completamente apaixonante. Eu acho que o livro é apaixonante e o filme também é apaixonante. É difícil você ver um filme que consegue pegar tão bem a essência e transmitir isso da mesma forma. E, inclusive, quando eu li A Culpa é das Estrelas pela primeira vez, eu acho que eu chorei muito pouco, eu chorei em momentos muito específicos. E aí, quando eu fui no cinema assistir A Culpa é das Estrelas pela primeira vez, eu acho que isso é um momento que eu nunca vou esquecer, de tão marcante que foi pra mim. Tava muito animada, contei os dias pra assistir, e aí eu sentei no cinema e do minuto em que começou o filme, que entrou ali, assim, o logo dos estúdios e tudo mais, eu já tava chorando e eu só parei de chorar quando o filme acabou. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir pra vocês, pelo menos, um pouco da minha relação com o livro e com o filme e com toda essa história. E é isso, eu amei trazer esse Revisitando Pocket pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários pra mim que outros livros a gente pode fazer o Revisitando Pocket, livros que não sejam de série, que não sejam mais de um livro, né, que seja só um livro, que aí de vez em quando a gente traz Revisitando um pouco mais curto, né, um pouco mais de boa, digamos assim. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!